Beleza. Quando tiver tudo certo, a gente, né? Tá gravando já? Já está? Já. Beleza. Show de bola, pessoal. Legal. Fala, Ralf. Fala, Dani. Tudo bem com vocês? Beleza, beleza. Muito bom. Quer testar o seu microfone para quando precisar? Fala, Marcelo. Fala, Dani. Fala, Ralf. Beleza. Cadê aquela caixa de petisco, meu? Onde você pôs? Era. Muito bom. Petisco bauruense. Vamos lá, pessoal. Acho que a gente já pode. Falta só mais um minutinho. Vou compartilhar a tela. Eu tenho visto que pessoas, como o caso do Eloilson e o Theo também, que é Janderson para vocês aí, Janderson Gomes, já tem conseguido desenvolver as suas crias, tá? Na verdade, o que a gente tem feito no caso deles é mais um auxílio ali, uma troca de experiência e tal. Ele já tem mandado ver nas reproduções aí, a gente tem percebido, e a troca de ideias, esse grupo tem ajudado, né? Facilitado e muito o desenvolvimento dos alevinos, das técnicas tal, vem corroborar, né? Vou compartilhar com vocês a tela. A aula de hoje está assim, cara, sensacional, sensacional. Se vocês curtiram a aula da semana passada, esse encontro aqui, eu quero que supere, porque nós vamos abordar um tema muito importante, que é o tema da... Tá aqui, beleza. Ocultar, apresentar. Legal. Ok, pessoal? Vocês estão por aí? Vamos lá, vamos começar então. Vini, tá tudo bem? Podemos começar? Podemos, vamos lá. Legal, vamos lá, pessoal. Com a ajuda do Vini, a gente conseguiu dar uma cara nova para a Lemar, a gente conseguiu dar uma identidade para a Lemar, a gente vinha pelejando aí para construir um logo, e o Vini desenvolveu esse logo, vocês podem ver aí, Estufa Alemar, ele vai configurar em várias cores. Então hoje as nossas reuniões já podem ser marcadas por esse logo, que eu espero que tome conta aí de muitos aquários espalhados pelo Brasil, quem sabe pelo mundo. Lá em Israel, aqui a minha saudação ao Alan Rodrigues, que só pode assistir no domingo, em função de já ser muito tarde lá em Israel. Vamos lá, pessoal. O que nós vamos abordar hoje aqui, tá? Semana passada, aquário ideal, parâmetros, cenários de reprodução. Uma aula assim, sem igual. E hoje nós vamos falar sobre escolhendo o peixe ideal para a reprodução, sexagem de ciclídeos e como estimular o macho e a fêmea para eles reproduzir. Ela realmente ovular, desovar, ele fecundar e eclodir e ter filhotes, tá bom? Pessoal, tá todo mundo ouvindo legal aí? Pode dar só um ok para mim? Beleza, tá jóia. Então vamos seguir então, começando a falar sobre como escolher o peixe ideal para reproduzir. Eu, como aprendi tropeçando, como criança que vai crescendo, engateando, levanta, cai, tropeça, cai, chora, e até que uma hora sai andando, correndo, eu tirei muitas reproduções de muitos peixes que não são necessariamente peixes que o mercado estão buscando. Se vocês pretendem dividir a cria de vocês com amigos, com uma loja do lado, se vocês pretendem, mesmo que não seja o interesse principal, ganhar algum dinheiro com os peixes que vocês tiram, porque, cara, isso vai povoar a casa de vocês, é muito importante essa aula aqui, escolhendo o peixe ideal para reproduzir. Porque senão a gente acaba reproduzindo peixes que o mercado não aceita, que o mercado não quer, que não chama atenção do mercado consumidor. Então, os peixes vão crescendo, enquanto são pequenininhos, beleza, uma aquário de 200 litros, ele comporta. Mas e quando eles tiverem 20 centímetros cada um deles? Aí já não tem mais como comportar, né? Então, vocês precisam escolher bem. E aí eu chamo essa aula de escolhendo o peixe ideal para a reprodução, para que quando os filhotes nascerem, as pessoas desejarem os filhotes. Puxa, nasceu o filhote do Ralf e da Dani, quero um, quero dois, quero três, quero um lote. Ah, nasceu os filhotes lá do Eloilson. Cara, Eloilson, quanto que fica o lote desse peixe? Eu quero, cara. Todo mundo vai querer. Então, se forem peixes que só agradam a nós, eles não terão valor comercial. Então, se vocês querem produzir um peixe com valor comercial, essa aula que é muito importante, nós vamos começar agora. Sejam todos bem-vindos. Aqui é Marcelo e... Vini Alemar. Vini Alemar. Já sabe, né? Alemar é de... Fala um pouco,
lembro que essa semana lá no grupo Fly Home Brasil, semana que passou, Certo. o pessoal estava um pouco discutindo isso, né? Sobre o peixe bonito. E aí você deu 3 tópicos, né? Para os peixes. Você lembra? Ah, tá certo. Perfeito. Lembrei. Seria legal comentar um pouco sobre isso. Pessoal, quando a gente fala de valor de peixe, o que é peixe interessante e o que não é, eu vejo isso de 3 formas, tá bom? Como precificar o peixe? Como valorar um peixe? Estou falando de questões financeiras, monetárias. Tem o preço do vendedor, eu que tirei a cria, eu sei o quanto devo cobrar, eu sei o que custou de água, de luz, de tempo, de dedicação, dor de cabeça. Então, é o preço do vendedor. Mas o peixe não tem só o preço do vendedor, o peixe tem o preço do comprador, o quanto ele está disposto a pagar, o quanto de valor ele identifica no seu peixe. Porque tem pessoas que pagam R$10 num peixe e falam que está caro, tem gente que paga R$1.000 e está barato. Qual a diferença aí? É o preço na cabeça do comprador. Acho que tem que aceitar alguém aqui, certo? Espera aí, só um minutinho, pessoal. Tem gente chegando aí na área. Beleza, Rafael Prado. Fala, Rafa, já não era sem tempo, tava preocupado aqui, hein, cara? Vamos que vamos continuar. Seja bem-vindo, Rafa. Olha, Rafa, se você chegasse a 10 minutos atrás, você ia pegar cada informação 10. Pessoal, fala aí. É verdade ou não é? Pode abrir verdade, o áudio, hein? Pode verdade, abrir o áudio aí, ó. Perdeu muita coisa. Poxa vida, hein? Fica de novo como que fez aquele sanduíche. Tá vendo aí? Beleza, obrigado pela colaboração, pessoal. Vamos lá. Então, quando a gente fala de preço, existe o preço do vendedor, existe o preço do comprador. Se eu vendo por um preço que o comprador não está disposto a comprar, eu vou perder venda, não vou fechar negócio. E tem o preço do mercado. O mercado dita um preço. Esse tipo de peixe, com essas características, o mercado costuma vender por esse valor. Então, quando vocês forem comercializar um peixe, tenham isso em mente. O seu preço, o preço que a pessoa está disposta a pagar e o preço que o mercado está cobrando. Se você conseguir equalizar esses 3 fatores, você vai vender e vai vender bem, se Deus quiser. Tá bom? É isso, Vini? É isso aí, Marcelo. Beleza. Então, vamos lá. Escolhendo o peixe ideal para a reprodução. Todas as vezes que a gente fala de características para a reprodução, eu divido em duas etapas, 2 facetas, genótipo e fenótipo. Quando eu falo de genótipo, eu estou falando do quê, Marcelo? Das coisas intrínsecas, das coisas essenciais, da genética, do DNA do peixe. Você já deve ter ouvido falar as pessoas, mas esse peixe tem genética boa. Esse tem genética. Olha, peixe com genética importada, né? O que é isso, na verdade? Está relacionado à essência orgânica do DNA genético da gene do peixe. Tem muitos criadores que conseguem, desenvolvem uma habilidade que mesmo o peixe sendo aparentemente ruim, ele enxerga pontos positivos na genética daquele peixe que ele gostaria de ter em outros peixes. Então, às vezes você vê o cara cruzando um peixe top a nossos olhos com não tão top e o resultado é maravilhoso, porque ele enxerga um fator que muitos não enxergam, o genótipo, a essência genética daquele peixe. Então é importante observar isso. E a essência genética, muitas vezes, só é percebida olhando para trás, olhando para o bisavô, para o avô, para o pai desse peixe. É a linhagem genealógica, a árvore da evolução genética. Eu vou mostrar para vocês. Outro fator importante está fora do peixe. Eles chamam de fenótipo. As características exteriores, morfológicas, as questões comportamentais do peixe. Quando a gente fala de conformação, o estilão do peixe, o corpo, a nadadeira, as caudas, o olho, a cabeça, a boca, abdômen, o papo, todas essas questões que envolvem o exterior do peixe. Está relacionado ao fenótipo. Perfeito, pessoal? Se o peixe vai ser agressivo, ou se ele vai ser territorialista, ou se vai ser um peixe calmo, brando, de cardume, tudo isso está relacionado ao fenótipo, as características externas do peixe, beleza? Então eu preciso cruzar o genótipo com o fenótipo, observar esses dois e então utilizá-los numa reprodução, tá bom? Eu vou fazer um exemplo aqui, mostrar para vocês.
Seguinte, eu tenho a mãe vermelha e o pai amarelo, beleza? Todo mundo aí ok? Vamos lá para baixo, para a terceira geração. Terceira geração, o quarto filhinho lá, com uma bolinha, um círculozinho. Todo mundo vendo aí, perfeito? Beleza. Então veja que esse peixinho aí, que tem carinha de urso, mas é um peixinho, um flowerhorn, tá, pessoal? É um flowerhorn que tá aí, tá? Ele tem a orelhinha vermelha, ele tem o ladinho verde e tem o pezinho amarelinho, branquinho ali, beijinho. Não sei como que você consegue enxergar. E uma lateral inteira laranja. Olha lá, como o Vini está mostrando aí com o cursor. Aí é o seguinte, essa orelhinha vermelha, digamos que seja uma flower diferenciado, uma flower do seu flowerhorn. Uma flower potente, grande, que toma todo o coque. Da onde foi que veio essa flower? Se você voltar na segunda, na primeira, na geração inicial, que é o bisavô, a mãe é a responsável por essa marca vermelha lá naquele peixe lá embaixo, na terceira geração, um dos filhotes nasceram com aquela lateral vermelha. Agora veja o seguinte, quando você volta uma geração, na geração 2, foi inserido na geração um peixe de cor laranja, que transferiu para a próxima geração uma marca bem expressiva de cor laranja naquele peixe. Então é o seguinte, eu observo que mesmo 3, 4, 5 gerações antes, o peixe ainda traz uma carga genética e fenotipal também para gerações posteriores. Então veja, vamos lá na primeira geração. Pai e mãe, a mãe vermelho, o pai amarelinho, branquinho. Os filhos nasceram, uns com o lado esquerdo vermelho e o outro branco, enquanto outros nasceram com o lado branco e o outro vermelho, percebe? Invertido. Eles são muito parecidos, mas as cores só se inverteram. Quando nessa primeira geração, chamada de F1, eu insiro um novo elemento, as próximas gerações já saem marcadas diferentes. Então, observe. Pense o seguinte, vamos pensar no flowerhorn, ok? O flowerhorn tem a linha de flores, pode ter uma dupla linha de flores, ele pode ter a lágrima do dragão, bem acentuada, ele pode ter a flower line, que é a flor do coque, ele pode ter lá, depende se for zezé ou canfa, a barbatana dorsal e abdominal ou anal unindo-se à cauda, pode ter prognatismo ou não, olho vermelho ou branco, depende do que você está buscando. Alguns fazem isso de maneira aleatória e às vezes alcançam bons resultados. Mas os mais experientes e profissionais sabem exatamente o que esperam de cada geração, de cada cruzamento. E é claro que esse curso não tem a capacidade de tornar você um exímio melhorador genético, mas vai dar para você um mínimo de noção, pelo menos a consciência de que isso é uma decisão e não um simples acidente, ok? Então agora eu vou fazer um quiz com você aqui, tá? Um quiz, legal? Vocês estão vendo aí 2 fêmeas, e aí a primeira dica para sexagem, em alguns casos, a fêmea tem uma marca, né? Ó, uma marca, aí, tá vendo? Isso aí mesmo, Vini, ó. Uma marca pretinha na sua barbatana dorsal que denuncia o seu sexo. Nesse caso, só vão aparecer fêmeas aí, tá bom? Olha lá, fêmeas. E aí eu vou voltar aqui para vocês verem uma coisa. Ó, eu quero o vermelho, tá certo? Nesse caso. Eu quero uma mancha vermelha no peixe. Eu fui buscar lá da mãe, da bisavó, tá vendo? Ó? E trouxe ela para esse aqui, ó. Todos eles têm uma mancha vermelha em um lugar específico do corpo. Eu trouxe da mãe, beleza? Ok. Então, vamos lá. Deixa eu perguntar aqui pro Eloilson. Se ele estiver com a gente aí, levanta a mão, Eloilson. Beleza, tá com a gente mesmo. Eloilson, você quer tirar um peixe de coloração vermelha. Vermelha. Para tirar um peixe de coloração vermelha, qual das 2 mães você escolheria? A 1 ou a 2? Se você quiser, pode falar com a mão, ou pode falar com a mão. A 2, a 2. Vocês concordam, pessoal? Se vocês querem tirar um peixe de coloração vermelha e escolher uma fêmea que tenha, como essa, por exemplo, que é uma SRD, uma Super Red Dragon,
Seria certa 2? Legal, beleza. Parabéns pelo Wilson. Quase ele ganha um carro, quase. Beleza. Agora abriu, né, Luiz? Ó, falei do carro, o áudio abriu na hora. Vamos lá. Pessoal, aqui eu tenho a mesma fêmea do primeiro caso e uma segunda fêmea. Beleza. Pode fechar, Heloílson. E uma segunda fêmea. Vamos lá. Agora, olha lá na descrição. Eu quero tirar peixe com coloração vermelha e boa marcação. Qual das duas fêmeas eu escolheria? Theo, dá um sinal com a mão aí. 1 ou 2? Qual que você escolheria? 2. Legal. A Dani já se adiantou ali, ó. A Dani já se adiantou. Legal, eu escolheria 2, porque ela tem muito mais condição de transferir genética vermelha e marcação para o seu filho do que a outra, que aparentemente tem só um borrão vermelho ali. Legal, beleza. Só que é o seguinte, eu estou evoluindo, estou melhorando a genética. E agora eu quero peixes que tenham pearls ou pérolas, oxidações, marcação preta, tenham coloração vermelha. Eu quero transferir isso para a próxima geração. Qual dessas eu vou usar, pessoal? A 1 ou a 2? Beleza, até o 2. Parece coisa de primário, né, pessoal? Parece coisas bem simples, né? Mas tem muita gente que não observa isso, tá? Então tá aí. Eu devia ter posto invertido para primeiro, né? Para ficar mais legal que isso, mas tudo bem. Ok. Então, beleza. Vocês viram até aqui que é importante que a gente analise as características da fêmea que eu quero ver nos meus filhotes. Hoje tem muita gente que olha para o macho, mas a fêmea tem um grande peso na transferência genética e às vezes as pessoas dão foco só no macho, e é um erro. Deve-se observar que tanto a fêmea quanto o macho são importantes e responsáveis pela transferência de informações genéticas para as próximas gerações. E aqui, ó, no exemplo de evolução genética, pode ser percebido, tá vendo? Os filhotes sempre trazem características do pai e da mãe, às vezes um mais, às vezes outro menos. Como é o caso da segunda geração, o primeiro bonequinho. Ele tem muito mais características da mãe vermelha do que a do pai, percebam? Aí, se eu quero continuar mantendo a geração da mãe, as características da mãe, é esse que eu vou cruzar com o outro peixe escolhido para ter um resultado como esse aí, o terceiro da esquerda para a direita. Beleza, beleza, beleza. Então vamos lá, pessoal, vamos prosseguir aqui. Vocês gostaram do logo da Lemar? Fala a verdade, vai. Se falar que não, vai sair do grupo, hein, pessoal? Eita! Legal, pois é, cara. Eu estou bastante feliz também. É uma coisa aparentemente muito simples, mas é uma conquista grande, é verdade. É isso aí. Depois vocês dizem para mim se é um Canfa ou se é um ZZ, tá bom? Tá fácil, hein? Tá fácil demais. Vamos lá. Agora é o seguinte, sexagem de ciclídeos, sexagem de flowerhorn. Quem hoje pode levantar a mão assim? Não precisa levantar, tá? Pô, não, sexagem é comigo mesmo, domino a sexagem, eu pego o peixe, só de olhar eu já sei se é macho, se é fêmea. Cara, para mim isso aí não tem dificuldade. Só que não, né? Porque a sexagem, até os especialistas, até os caras mais descolados, escolados, entendidos, muitas vezes precisam pegar na mão o peixe para poder sentir a vibe e ler as características para saber se é macho ou se é fêmea, beleza? A primeira característica de sexagem já foi dada hoje, que é a marquinha, a pinta, na dorsal de algumas fêmeas, de algumas espécies de flowerhorn, essa pinta aparece e já denuncia. É quase igual a marca de Caim, sabe, cara? As pessoas olham e já, nossa, cara, essa aí é uma fêmea. Aliás, eu quero aproveitar o ensejo aqui para dar graças a Deus, porque todos nós estamos de volta aqui, né, pessoal? Hã? Voltamos, estamos aqui mais uma vez, mais uma semana, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-grupo, no mesmo bate-horário, falando do mesmo bate-assunto, né? Então, eu estou feliz por isso. Graças a Deus por isso. Vamos lá. Vamos sexar, então, pessoal.
Deixa eu ver se vocês estão prestando atenção. Mazoel não dormiu ainda, não, né? Tá ali. Mazoel tá ouvindo o barulho das ondas, cara. O cara mora na beira da praia, maravilha. Vamos lá. Dimorfismo sexual. Vou falar hoje da etimologia, da origem grega dessa palavra. O que é dimorfismo sexual? Se você não sabe ainda, vem comigo, vou te explicar o que é. Essa palavra se trata da qualidade do que tem ou pode ter duas formas. Os seres humanos têm dimorfismo e podem ser caracterizados pelas suas peculiaridades. Os peixes também são assim. O di, que é de origem grega, significa dois ou duas. E o morfismo, forma. Quer dizer, os peixes eles aparecem em duas formas, sendo uma chamada de macho e a outra chamada de fêmea. E isso acontece em todo o reino animal e em alguns casos é muito difícil de perceber. São tão parecidos, por exemplo, você vai sexar o aru. Cara, é embaçado sexar o aru. Um peixe difícil de sexar. Já não é tão difícil o Oscar, os red spots, os severos da vida, os flower horns, não são tão difíceis, porque existem características, formas diferentes no macho e na fêmea. Então, já sabemos que o dimorfismo é esse conjunto de características que eles chamam de secundárias, que distinguem um do outro, tá bom? Beleza, pessoal? Então, quando alguém perguntar para vocês o que é dimorfismo, do grego di, dois, morfismo, forma, duas formas que aparecem, né, nos peixes, sendo um macho e outro a fêmea. Mas vamos lá, logo por o que interessa, né? Vamos falar de maneira mais prática. Aqui eu trouxe uma lista para vocês das principais características, assim, tá? Primeiro, sexagem não é para os fracos. Sexagem requer habilidade, conhecimento, técnica. E ela é mais fácil de ser realizada em algumas fases da vida do animal. Como, por exemplo, no caso dos flower horns, juvenil, adulto. Quando ele é muito tenro ainda, muito novo, há uma dificuldade maior de sexar, porque essas características não são tão evidentes. Ok, pessoal? Então vamos lá. Levando em consideração esse fator, juvenil adulto, geralmente os machos são maiores que as fêmeas. Raríssimo caso contrário. Muito comum, isso que eu falei, os machos maiores que as fêmeas. Os machos geralmente têm conformação diferente. Em alguns casos, no flower horn, é tão fácil de sexar em determinada fase da vida dele, porque a conformação é tão antagônica, tão diferente, nós vamos ver as fotos daqui a pouco, que fica fácil de sexar. Mas como a maioria de nós compram peixes juvenis alevinos, ou alevinos juvenis, e não juvenis adultos, essas características não estão ainda tão evidentes, tá bom? Os machos, e aí existem exceções, tá bom? Não é uma regra, mas em muitos casos o macho tem uma coloração diferente, mais atraente. E por que isso? Porque é a fêmea que escolhe o seu macho, não é o macho que escolhe a fêmea. É a fêmea que decide quem vai fecundar os seus ovos. Então, como ela tem que escolher, os machos precisam ser mais elegantes, mais bonitos, mais chamativos. A genitália da fêmea, quando você for analisar, ela tem uma formação em U, mais arredondada, e o macho em V. Mas que raio, que troço é esse, Marcelo Alemar? Vini, me explica esse negócio. É V de Vini? Não, pessoal, é macho com V, macho com V. E V geralmente é outra coisa, mas tudo bem. A fêmea, em alguns casos, tem a marcação que denuncia, já falamos sobre isso. O macho, quando pressionado nas laterais da barriga, do abdômen, ele solta xiringa, um líquido. Eu vou mostrar um vídeo para vocês daqui a pouco. O macho tem o fim das bochechas mais separados. Se você levantar o peixe assim, ó, você vai ver embaixo dele que a bochecha das fêmeas se encontram.
e dos machos não. Essa imagem dessa última observação eu não consegui encontrar, mas vai ficar fácil de mostrar para vocês. Vamos lá, então, ao que interessa. Pessoal, aqui é um macho ou uma fêmea? Fêmea. Por quê? Prove. A pinta na nadadeira dorsal. Ficou fácil aí, né, Flávio? Aí ficou fácil. Diga-se de passagem, uma lindíssima Red Dragon, uma fêmea, que nem que se tivesse escondida, nós não deixaríamos de perceber. Por quê? Ela tem uma pinta linda, parece uma flower até. Nem todas são tão bonitas assim, lá na dorsal. Olha só que legal. Além do mais, machos que não têm genética têm a mesma aparência, só que não tem essa pinta na dorsal. Marcelo, pode acontecer de repente, surgir aí um macho com uma... Cara, pode, é possível sim. Mas a regra mesmo, assim, salvo as exceções, é uma fêmea que está sendo mostrada para vocês aí, ó. E o Flávio acertou, parabéns. Se ele acertar mais 10 respostas, a chave do carro vai para ele, tá? Vamos lá. Legal. Veja, o macho em cima, a fêmea embaixo, girando no prato. A gente já vê a diferença pelas proporções. Isso em caso adulto. Então, adulto é muito mais fácil sexar. Ninguém diria que esse de cima, em sã consciência, é a fêmea. Não é. É o macho. A fêmea está lá embaixo, tá vendo, pessoal? Menorzinha, coque menor, menos expressiva nesse caso. Por quê? É ela quem define qual macho vai fecundar os seus ovos. Então, os machos têm que chamar a atenção pela vivacidade das cores, das marcas, do coque, das barbatanas, da cauda, do papo, do prognativo, de todas as suas características peculiares. Então, e essa foto, Marcelo, o legal dela é que mostra tudo que a gente falou na última aula, né? O vaso, o aquecedor, o filtro. Bacana. Exatamente. Tá tudo bem nítido aí, bem claro. Obrigado, Vini, por lembrar isso. Aqui um outro caso interessante. E aí percebam aqui, pessoal, a fêmea, tanto quanto o macho, eles adquirem uma outra cor, uma outra característica quando eles estão no processo de acasalamento. A fêmea, a sua cor fica rajada, escura, e lembra mais uma tilápia zebra. Olhem só, pessoal, essa aí, ó, toda rajada, perolada e as marcas pretas na vertical, mostrando que ela está pronta ou já está desovando. Então, é uma das características que você vai enxergar para definir se ela está ou não próximo de desovar, mesmo se o ovo opositor não baixou ainda. Ela começa a ficar assim. Então, isso é muito legal. Veja o macho bem grandão, coquezão, bocão, peixe enorme, se comparado com a fêmea. Então, essa é uma das maneiras de sexar quando o peixe está na sua fase juvenil adulta. Mas tem mais ainda. Vamos lá. Aqui, pessoal, mais uma vez, e aqui com uma diferença, olha o macho, coque maior e é um peixe mais robusto. A fêmea, coque menor, embora tenha coque, até uma flor de coração ali, mas ela é menorzinha. Veja lá na dorsal dela, lá, o que tem lá, ó, aquela marquinha preta de novo, ó, lá, denunciando que ela é uma feminha. Agora é o seguinte, você pega esses dois peixes, vira de barriga para cima e vai ver na genitália deles. Esse xizinho, o xizinho é o ânus dos dois peixes, ok? E essa partezinha em V, que até lembra uma piroquinha, é o macho e em U é a fêmea. É isso que vocês precisam enxergar. Agora, vocês vão entender por que eu falo da necessidade de habilidade, porque quando você vira um peixe, não está riscadinho, não está desenhado, não tem um V, exatamente um V. Quem tem habilidade já vê o V. Quem não tem habilidade tem dificuldade. Pega, olha e fala, cara, como que eu vou saber se é macho ou fêmea? Essas duas características precisam ser incorporadas no seu HD para quando os seus olhos olharem para aquilo, por assimilação, ele definir. Agora, não se faz a sexagem, geralmente, por um único item. Eu vou olhar todo o contexto para não errar na sexagem. Eu vou olhar o abdômen e verificar se a genitália, o orifício ali da genitália, os detalhes é de um macho, de uma fêmea,
Vou ver se essa é uma fêmea que traz consigo a marca. Eu vou ver se elas têm diferença dos outros pela conformação, ou ainda eu vou utilizar uma outra técnica. Eu vou parar aqui para que vocês façam perguntas. Vou abrir para perguntas. Até aqui, o que vocês acharam? O que vocês estão vendo? Porque tem mais técnicas pela frente aí. Marcelo, eu queria perguntar com quantos meses ou quantos centímetros é possível identificar o macho da fêmea? Legal. Obrigado, tá, Theo? Pensei que você fosse meu amigo. Vamos lá. Ó, eu abro para pergunta de brincadeira e vocês não perguntam por brincadeira. Brincadeira, vamos lá. Ó, nós já sabemos que a partir dos 10 centímetros, o peixe já é sexualmente maduro. O ciclídeo, a partir de 10 centímetros, ele é sexualmente maduro. Portanto, a partir de 10 centímetros, é mais fácil, começa a ficar mais fácil sexar um peixe. Tem quem faça sexagem de peixe menor do que isso, mas requer habilidade, conhecimento, tato com essa atividade. Por exemplo, quem de nós poderia tatuar um braço com tamanha habilidade como o Theo? Talvez nenhum de nós. Talvez alguém desenhe muito bem no papel, mas se for desenhar na pele de uma pessoa, teria muita dificuldade. Mas o Theo faz isso diariamente. Quem seria capaz de programar, de fazer programação, como acho que é o Ralph que trabalha com sistema, tecnologia, né? Quem seria capaz de fazer isso? Aquelas linguagens, C++, com não sei o que lá, enfim, loucura, né? Quem seria capaz? Só quem está diariamente com aquilo ali. Então, a sua mente fica preparada para identificar, para discernir, para diferenciar. Então, se nós fizermos isso com regularidade e não formos apenas para os detalhes mais fáceis, a gente vai desenvolver expertise. E a expertise, o know-how, a capacidade, a competência, não vem por acaso. É fruto da repetição, é fruto da dedicação, da prática. Por exemplo, o Eloilson aí, que ele trabalha na construção civil. Cara, se vocês verem os apartamentos decorados que ele entrega, cara, trabalha para uma construtora. Cara, parece que o Da Vinci entrou lá e preparou aqueles negócios, cara. Fica lindo. Chega lá, um terreno baldio. Quando ele sai, tem uma casa decorada lá, cara. Então, para você sexar, para você discernir, definir, você precisa ter prática, habilidade. O que mais, pessoal? Um de cada vez. Estão ouvindo, Vini? Ok. Ficaram quietos, né? Tá bom, usaram o Theo como bode expiatório, mas vamos lá então. Vamos para a próxima. Pessoal, essa técnica aqui é bastante interessante e é matadora também, tá bom? Você pode ver aqui, ó. 2 flowers aí, né, ó. Um fading ali, ó, com ascendência ou descendência de golden ali, as partes amarelas, vermelhadas. Agora é o seguinte, vamos clicar aqui. Vou abrir uma tela para eles aqui, Vini, para eles poderem ver aqui o que eu quero mostrar aqui. Assistam comigo, por favor, esse vídeo e observem o que vai acontecer aqui, ó. Ó, essa, pessoal, é a fêmea, ok? Ele está mostrando a parte ali, ó, onde é que você faz a sexagem. No finalzinho da... Opa, perdão. Isso. No finalzinho da nadadeira abdominal e no começo da nadadeira anal. É ali que está a genitália, tanto do macho quanto da fêmea, tá vendo? Ele está apertando ali, ó, não sai nada, ó. Tá apertando o abdômen, não sai nada. Jogou de volta ali, graças a Deus vai sobreviver esse peixe, tá? Voltou nervoso, ó. Voltou nervoso para casa. Agora vai pegar o machinho. Eita, nem dá trabalho, ó. Esses peixes aí são youtuber, tá, pessoal? Agora veja lá, ele vai apertar ali, ó, o abdômen, tá, pessoal? É no mesmo lugar, ó. Ó lá. Vocês viram, pessoal? Peraí, vamos perguntar pra vocês. Vocês viram aí ou não? Conseguiram ver o esguicho? O esguicho? Mazoel não viu. Mazoel dormiu.
Piscou. Mazoel piscou, cara. Quem viu, dá um joinha aí, por favor. Legal. Como o Mazoel não viu, eu vou voltar essa parte para ele. Peraí. Qualquer coisa, pessoal, não se preocupa não, que no grupo a gente disponibiliza o link do vídeo. Isso, obrigado. Só o Vini mesmo. O Vini não existe, cara. Vamos lá. Presta atenção, Mazoel. Quando você aperta devagar, não vai matar o peixe, hein, pessoal? Machucar o estômago. Isso, devagarzinho, tem o lugar certo. Olha lá, ó. Ele esguincha um líquido. Perfeito, perfeito, muito bom. Ah, trabalhar com vocês não tem coisa melhor não, viu, pessoal? Vocês são demais. Então, vamos lá. Então, essa é uma outra técnica que você pode utilizar para sexar os seus peixes. Quer saber qual macho? Quer saber qual a fêmea? Não conseguiu visualizar? Não viu V nenhum? Não viu U nenhum? Os peixes são iguais, eles não têm coque, o tamanho é o mesmo. O que você vai fazer? Pega na mão e faz a massagem no abdômen, puxando para o orifício, para a genitália. O macho geralmente vai esguinchar um líquido. A fêmea não. Beleza? Dizem que o macho é mais mole, né? Ele já caga. Não pode apertar muito que ele já treme, né? As mulheres são mais firmes, né? Vamos lá, pessoal. Então... Sempre, pessoal, sempre tomar cuidado. Isso aqui, vamos dizer assim, em último caso, né? Vai sair apertando o peixe. Se não tem... Se não tem habilidade, toma cuidado. Toma cuidado. A ideia é seguir mais as orientações anteriores sobre as marcas, coque, tamanho, perfeito. coloração. É isso aí, ó. O Vini tá aqui porque ele também tá defendendo os animaizinhos, não quer ver nenhum animaizinho passar mal. Agora, o que eu fiz? O Vini pegou uma imagem aqui e desenhou na imagem para facilitar a vida de vocês, ó. Vamos lá. Dá uma olhada aí, pessoal. Macho e fêmea. Então, primeiro entendendo o que está acontecendo ali, é difícil ver com o olho, tá, pessoal? Porque não fica assim, vermelhinho, inchadinho, tudo bem do jeito que está aí. É difícil. É tudo da mesma cor, parece que é uma coisa só. Mas quando você amplia a imagem, você já viram pessoas mandar no grupo, tira a foto assim, já manda, pessoal, é macho ou fêmea? A gente tá filmando assim, embaixo da água, tudo turvo, todo vibrando. Pessoal, alguém sabe que sexo que é esse peixe aqui? Fica difícil. Heloísio, o áudio do Heloísio está aberto aí, ó. Marcelo, eu ia te perguntar uma coisa. Legal. Caso ele tem um determinado tamanho para isso acontecer, na fase juvenil já acontece? Repete, por favor, Heloísio. No caso, ele apertou aí na parte na parte da barriguinha do peixe e inchou, né? Eu queria saber se isso acontece com o peixe já adulto ou no juvenil. Nós vamos levar em conta os 10 centímetros. A partir de 10 centímetros. Porque é quando os peixes estão geralmente, sexualmente adultos. Então, fazer com peixes menores com isso, talvez não seja o mais aconselhável, tá? E não vou dizer que não faça, não, porque com certeza as pessoas testam para ver o limite. Para ver o limite do peixe. Eu vou pegar aqui um alevinho de 5 centímetros. Não sai. De 6, não sai. De 7, já dá para sexar a partir de 7. Então, vamos pensar no fato do peixe estar sexualmente ativo e produtivo. Maduro, 10 centímetros. Então, ambos os peixes têm um orifício anal, vocês podem observar aí, ó, o Vini está passando o cursor. Vamos ver se até muda o cursor, colocar uma bolinha depois, né? Fica mais fácil. O ovoduto ou ovopositor, que é junto com a ureta, tá vendo? A ureta da fêmea, onde é um uzinho lá, ó. Essa mais esverdeada, amarelada, do lado direito da câmera de vocês. Da tela de vocês. Então, a fêmea... você veja que a genitália é mais robusta, é um Uzão assim, ó. E o homem, o macho, é um V, ou é o que mais se assemelha. Quando você vai comparar duas letras do alfabeto arábico, a fêmea lembra o U e o macho lembra o V. Como... V de virilidade. Poxa, legal, parabéns, deu um bom significado pro V e pro U. Você tem, não? Ainda não. Tá bom, mas vamos cobrar, hein? Vamos cobrar. Até aqui, beleza, pessoal? Beleza? Tá jóia. O Ralf já dormiu, já.
Ralf dormiu no ombro ali. Ah, não, tá ali, tá ali. Ralf tá com a gente. Eu falo isso, pessoal, para manter a atenção de vocês aí, tá? Vamos lá. A gente tá de olho aqui. Não vai concorrer ao carro quem dormir, tá, pessoal? Uma foto muito semelhante de dois peixes, se você observar, basicamente iguais. São da mesma espécie. São ciclídeos. Nesse caso, são tilápias, tá, pessoal? São tilápias. Marcelo, mas tilápia com flower horn, o que tem a ver? São ciclídeos. Então, a sexagem é semelhante, é parecida. A técnica é a mesma, tá bom? Só para que ninguém ache essa imagem depois, diga, o Marcelo estava sexando o flower horn por tilápia, né? Aí complica a minha vida. Mas não, pessoal, eu sei exatamente o que estou fazendo e isso é plausível, tá bom? Então vamos lá, o Vini preparou a imagem aqui, colocou um U ali, um V acolá, macho, fêmea. Então observe, tá aí, ó. A gente consegue perceber, né, o poro anal com bastante facilidade. Isso é fácil de perceber. Agora, o difícil mesmo é encontrar na anatomia da genitália essa formação de U e essa formação de V, tá? Então, a mulher vai ter ali o poro da uretra, por onde ela urina, e ainda o poro genital, que é por onde o ovo opositor é sacado. Então tá aí, ó, pessoal, mais duas condições para você verificar. Aí vamos lá, pessoal, olhe para a imagem do lado esquerdo, de quem olha, que está sem as marcações. Está sem as marcações. Veja aí para vocês verem, ó. Deixa eu ver se eu faço assim, Vini. Só para ver se eles... Rapidamente aqui. Isto. E não é possível se não for assim. Quer ver? Ó? Opa. Ah, é verdade. Espera aí. Isso. Espera aí. Aumentar só mais um pouquinho. Aqui. Beleza. O que a gente não faz por vocês, hein, pessoal? Olha lá. Olha agora. É possível perceber que a genitália do macho é mais pontiaguda e por isso leva a característica V, enquanto a fêmea é mais ovalado, é mais oval, então leva a característica da letra U. Ok? Beleza? Pessoal, agora eu quero abrir para um bate-papo de como estimular, e aqui nós vamos partindo para os finalmente desse nosso segundo encontro oficial, estimulando o casal para o acasalamento, beleza? Eu vou fechar um pouquinho a tela aqui agora, de apresentação, vou voltar por Meet, que eu quero ver vocês, vai ser mais um bate-papo. Vocês conseguem ver a gente aí, né? Beleza, tô vendo, legal. Mais uma vez, muito bom estar com vocês. Ah, tá vendo? Tô morrendo de inveja do Heloílson e do Rafael, cara. Eu tô falando aqui, não tem o fundo de peixe, vocês têm, né, cara? Te falar, viu, cara? Eu vou, ó, se Deus quiser, eu vou ganhar dinheiro para pôr internet lá na estufa. Brincadeira, porque é o seguinte, os impellers, as bombas, têm interferência no sinal de Wi-Fi. Lá na estufa tem, sei lá, umas 30 bombas lá, é complicado lá o sinal, viu? O sinal fica meio reverberando. Mas vamos lá. Como estimular o casal, o macho e a fêmea, para que eles possam se acasalar, né? Ô, Theo, eu posso falar um pouquinho da experiência de hoje? Pode? Tá. Ó, o Theo teve uma... Obrigado, Theo. O Theo teve uma experiência hoje, mandou mensagem para nós, falou, Marcelo, olha, mais uma desova aqui. Eu falei, legal, ponto positivo. Geralmente, a fêmea escolhe desovar em um ambiente que ela considera ser seguro para o nascimento dos alevinos. É sempre assim? Não, não é sempre. Mas, na maioria dos casos, ela vai escolher a melhor hora, o melhor momento, os melhores parâmetros para botar o seu filho. Um senso de responsabilidade animal, um senso de responsabilidade paternal. Ou maternal, nesse caso, no caso da mãe. Então ela botou os ovos, e tinha o macho do lado que ele estava preparando o macho. Ele estava preparando o macho ali. Quer dizer, alguma coisa ele fez, às vezes, nem tudo conscientemente, às vezes alguma coisa ou outra inconsciente, mas direcionado, a fêmea desovou, o que ele vai fazer? O que eu faria?
eu tiro a divisória. Deixa o bicho pegar, tá certo? Já que o fogo se acendeu, joga a lenha lá. Mas o macho não foi recebido pela fêmea. A fêmea não recebeu. A fêmea espantou. Foi isso, Theo? Deixa o seu áudio aberto. Isso. Sim. Então, não dá para deixar os dois, verdade. Então, a fêmea repeliu. Aí ele falou, Marcelão, eu tenho 2 machos aqui, cara. Vamos jogar o outro para cima. Joguei o outro para cima. Aí eu falei, pô, é sério, cara? Então, o que acontece? Eles estavam na mesma água, certo, Theo? Então, Certo. a água do aquário de cima e do aquário de baixo é a mesma. Então, com relação aos feromônios do acasalamento, todos os peixes naquele ambiente estão percebendo. Mas não é uma prática eficaz, não é uma prática comum. E eu não vou dizer que eu nunca tentei, porque eu já tentei. Eu tiro cria aqui na bateria. Quando um macho não resolve, eu jogo outro. Mas depois de tentar isso muitas vezes, eu percebi que não é uma prática eficaz. Por quê? Porque tem que ter clima, tem que ter simbiose, tem que ter química. Então, você precisa preparar. Pode dar certo? Eu posso afirmar que pode, porque eu já fiz isso uma vez. Uma vez. Tirei um filhote. Um filhote. E vocês podem ver no meu Instagram esse filhote que é o Yassin. Eu dei até o sobrenome do Lindalvo, que foi com os peixes que eu trouxe dele. Só um deu certo. Mas esse peixe já tinha acasalado com essa fêmea numa outra feita. Então, quando eu coloquei do lado, houve aquela briga, a fêmea não aceitou, eu tirei a fêmea, deixei o macho fez o trabalho, depois eclodiram, mas só um sobreviveu. Beleza. Mas não é uma prática legal no sentido de eficácia. Tudo é válido, para mim, tudo é válido se dá certo. Tudo é válido se funciona. Vocês vão perceber que a nossa orientação é prática. Mas o que eu quero fazer aqui é tirar os erros, tirar o amadorismo e dar um ar, pelo menos, de profissionalismo no projeto e nos processos de vocês. Então, hoje, o Theo passou por isso. Ele tirou um, colocou outro, depois tirou que não deu certo, colocou outro de novo. Aí eu falei, faz o seguinte, cara, coloca a divisória, deixa a fêmea ficar em cima dos ovos até eles fungarem, porque é direito dela. Ela que botou, ela vai brincar com eles ali, pagear, depois não vai dar certo, e aí você tira, limpa o prato, põe de volta e espera a próxima. Eu sei que é tão complicado você esperar 30, 60, 90, 180 dias em alguns casos, na hora do vamos ver não dá certo. Eu tenho aqui 4, 5, 6 casais já pronto no esquema. Às vezes 3 casais, cara. Às vezes 3 casais direto da briga. Come o ovo. Ela não aceita. Cara, imagina como eu fico. Eu fico aqui frustrado, é complicado. Eu não quero perder a cria. Então, eu vou criando subterfúgios. Mas, enfim, falando de algumas problemáticas aí da reprodução, vamos falar da estimulação, de como estimular o casal. Primeira maneira, pode falar, Flávio. Por exemplo, os meus peixes, vamos supor que estão separados pela divisória, né? Certo. Aí a fêmea desovou, sei lá, e eu não vi. Sei lá, fui ver depois de 1 hora, meia hora. Existe um tempo que eu posso soltar e ele acabe fertilizando, ou sei lá, passou 10 minutos, já era, perdeu? Ó, isso já aconteceu comigo, tá? E consultando outros criadores, porque não existe uma sentença científica, não existe uma ciência científica que já tenha comprovado, feito estudo, testado, refeito, processado para falar. Mas a prática diz que 2 horas, até 2 horas depois da desova, ou seja, 120 minutos, é possível fecundar. Então, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, até 2 horas depois da desova, é possível fecundar sem problema nenhum, tá bom? Então, vamos falar para vocês algumas dicas naturais. Eu não uso produto químico. Se você for num criadouro, se você for numa granja, se você for num pasto, com certeza os criadores utilizam para fins comercial produtos químicos que estimulam a saída do leite,
botar os ovos, seja a temperatura lá em cima, seja os galos, alguma coisa eles fazem para estimular. No caso dos peixes, existe um Ovotrain, que ele serve, você põe na água, é hormônio que estimula a desova. Eu não utilizo, tá bom? Porque isso aí acaba queimando etapas e força demais o peixe. Ok, quem quer usar para fins comerciais, olha o Eloílson lá, pessoal. Olha que coisa fofa, ó. Vocês estão vendo o Eloílson aí, ó, que coisa linda? Aqueles Oscar maravilhosos. Vamos lá. Isso, olha aí. Todo mundo viu mesmo? Ah, olha o Eloílson aí, pessoal. Dá uma olhada, ó. Olha esses pangáceos aí, lindos, esses Oscar maravilhosos. Olha aquele Mideville ali, cara. Red White. Bora lá, bora lá. Obrigado, Luiz, por proporcionar isso para nós aí. Eu queria ver os petiscos, na verdade, né? Mas os petiscos acabaram. Vamos lá. Primeira coisa, eu quero estimular a minha fêmea, quero estimular o meu macho. O que eu faço? Coloca um do lado do outro e põe uma divisória. Pronto. Tá todo mundo estimulando os seus casais já. A primeira coisa a fazer é, coloca o macho do lado da fêmea. Não precisa de mais nada, mas seria muito simples se fosse só isso, né? Mas esse é o principal. Não dá para você estimular a fêmea sem o macho, embora a fêmea também desova. A Dani teve aí, acho que umas 2 ou 3 experiências ou mais da fêmea dela desovar sozinha no aquário. Mas estou falando no caso de reprodução. Como incentivar a fêmea e o macho? Colocando um do lado do outro. É importante tomar nota disso, para saber que isso é uma técnica. Segundo, você vai elevar a temperatura. Elevar a temperatura vai facilitar a metabolização, o metabolismo, vai tornar o ambiente mais propício, mais agradável para o peixe, portanto, a chance dela desovar é maior. Porque é o seguinte, o macho vai estar lá, certo, pessoal? Pronto para fazer a fecundação. Nós estamos falando de estimular, é mais a fêmea, embora o casal seja necessário para acontecer o processo. Então, eu elevo a temperatura, isso é muito importante. Terceiro, eu vou dar privacidade para o peixe. Eu vou evitar movimentos bruscos, eu vou evitar fazer TPR de qualquer jeito, então tem que ter um cuidadinho ali para tirar água, para colocar água de novo, porque isso pode aumentar 2 dias, 5 dias, 10 dias, 20 dias na desova. A fêmea estava pronta para desovar, ela já ia começar a escurecer, já ia rajar. Você foi lá, tirou água de qualquer jeito, colocou água de qualquer jeito, já era. A desestabilização dos parâmetros, queda de temperatura, mudança brusca de pH, excesso de amônia tóxica, também pode causar um problema e desestimular. Então vamos enumerar. Primeiro, colocar o peixe um do lado do outro, macho e fêmea por divisória transparente. De vez em quando põe uma para tampar, dá um castiguinho neles, para aumentar o libido, aumentar o desejo. Eles estão se vendo, daqui a pouco não estão se vendo mais, eles vão aumentar a lembrança, querem pular um para o lado do outro. Às vezes acontece de pular, viu? Segundo, eu vou elevar a temperatura, eu vou aumentar a temperatura. Terceiro, eu vou manter o equilíbrio dos parâmetros sem mudanças bruscas, para que a fêmea tenha segurança para desovar ali. Quarto, qual seria uma quarta técnica para estimular? Alimentação abundante. E aí é um risco. Essa quarta técnica aqui é um risco, por quê? Quando eu ponho muita comida, eu aumento o número de dejeto, de compostos orgânicos, eu posso aumentar a possibilidade de um fungo, de uma bactéria, de um protozoário, de um patógeno negativo. Eu posso colapsar o meu sistema de filtragem, então tem que tomar cuidado. Mas se eu alimentava uma vez por dia, quando eu quiser reproduzir, eu alimento 2, alimento 3. Não preciso alimentar 3 vezes como eu alimentaria a quantidade de um dia. Eu só divido isso. Alimento de manhã, alimento tarde e alimento à noite. Um pouquinho, fracionado. Mas a alimentação constante. Porque se você alimenta de manhã, aí ela vai passar 24 horas para comer de novo, ela fala, cara, a comida aqui é escassa, viu? Para comer aqui é complicado. Nessa casa aqui não tem comida. Agora, quando você dá de manhã, aí você aparece lá no meio da tarde, de novo. Aí você à noite, de novo. Ela fala, cara, aqui não falta comida, eu quero botar meus filhos aqui. Então, colocar os peixes no mesmo ambiente, na mesma água, troca de feromônios, beleza?
elevar a temperatura. Terceiro, equilibrar os parâmetros e manter os parâmetros. Quarto, alimentação abundante. E com a alimentação vem os problemas. Então, o que eu faço? TPA constante. A TPA é muito importante, talvez um dos fatores mais importantes, sem desprezar os outros, mas é muito importante o TPA, porque é a troca bacteriológica, é a troca de hormônio, é a troca de compostos, é a melhora da oferta de oxigênio e de água para o peixe. Então, se você praticar com eficiência, com eficácia, esses 5 fatores, colocou os peixes na mesma água, aqueceu, manteve equilíbrio, aumentou a alimentação, fez TPA e deu privacidade, o sexto, em vez de luz muito forte, uma meia luz, uma luz fraquinha, a luz só de um lado do aquário, o outro lado mais escurinho, isso é estimular o peixe de maneira técnica e de maneira eficiente. Quero abrir para que alguém, se alguém conhece alguma outra técnica, embora eu possa falar sobre outras, queria ouvir vocês agora, por favor. Nós estamos partindo para os finalmente, hein? Falta 1 minuto para dar 1 hora a nossa live aqui. Tem alguém daí? Tem sim. Estamos aqui de olho. Beleza. Alguém quer fazer alguma observação ou fazer alguma pergunta sobre tudo o que foi falado hoje? Marcelo, eu tenho sim algumas perguntas. Por favor. Primeira, quando é possível, né? É possível o flower-horn macho, né, ou ciclídeo, ter a coloração na dorsal e ser confundido por fêmea? Ou essa coloração é exatamente preta? Tá. Porque assim, aquele flower-horn que eu mostrei a você, aquele meu que ficou lá na Paraíba, até tanto o Rick, né, que eu comprei lá na Paraíba, como, se eu não me engano, o Felipe Couto, do grupo do UFA Brasil, que eu estava no grupo, perguntei também. Como você disse, por vídeo, né, não dá para fazer uma sexagem 100%. Perfeito, né, 100%. Até uma determinada... Antes dele puxar as cores mais... Né, o red, todos diziam que era fêmea. Por quê? A dorsal dele tinha manchas, não pretas, né, mas tinha manchas. Legal. Isso é normal, assim? Vamos lá. Como a mancha preta não é uma particularidade de todas as fêmeas, de todas as espécies, ela só aparece em algumas espécies, geralmente no canfo, zezé ali, os mais próximos, pode acontecer de fêmea não ter, e pode acontecer por causa do memetismo. O que é memetismo? É a capacidade que esses peixes têm de mudar as suas nuances de cor. Não é vermelho mudar para o azul, nem o azul mudar para o amarelo, tá? É o azul acinzentar, clarear, o vermelho fortalecer, ou algo desse tipo. Então, o mimetismo é essa capacidade que eles têm de brincar com as cores. E vocês podem ver que muitas vezes a flower, que é preta, fica clara, fica branca, com contorno esbranquiçado ou prateado. Isso também pode acontecer nessa mancha. Então, é mais fácil uma fêmea não ter a mancha, ou ela ter a mancha e ficar meio esbranquiçada. Ou o que a gente vê não é, na verdade, uma mancha, é uma outra característica ali que realmente não é o fator preponderante. Por quê? Se ele tem cara de macho, corpo de macho, embaixo é V, mas em cima tem uma pinta, eu vou duvidar. Então, é por isso que nós mostramos hoje aqui várias técnicas para que você analise várias posições e então, quando tiver certeza, diga, é um macho, é uma fêmea. Agora, qual é o fator dominante que realmente acaba e rechaça com tudo? É o ovo opositor e a genitália masculina. Ali não tem, pode ter marca, não ter marca, pode ter coque, não ter coque. Se a fêmea baixou o opositor, você já sabe, é fêmea. Está escalada. E se ele... Porque a genitália do homem é como o ovo opositor, mas é mais fino, é menos expressivo. Vocês vão ver depois nos peixes de vocês, tá? Então, quando se trata de híbridos, pode ser e pode não ser. Mas vamos manter
com a regra pré-estabelecida. As exceções a gente trata de outra forma. É uma coisa. Não, pode Desculpa, contar, pode falar. Uma coisa também que eu já observei, não sei se até faz sentido, mas a fêmea normalmente ela tem o hábito de ficar cavando o cascalho, né? Ou ficar limpando, ou fazendo asepsia ali, ou do prato, ou do vidro mesmo, do aquário. Mas normalmente a fêmea ela tem esse hábito, né? De ficar fazendo buracos, ficar cavando, e já o macho não, pelo menos os peixes que eu tive, que eu observei, nunca tiveram esse comportamento. Então, acho que seria mais um fator aí para se observar e fazendo a junção aí de todas as informações para poder ter uma definição melhor, né? Perfeito. Ó. Muito, muito relevante o que o Flávio falou agora, agradeço ao Flávio também, e ao Mazoel que veio com a primeira pergunta, porque, como existem muitas dúvidas, né, Mazoel? As pessoas querem ter mais detalhes mais claros para poderem definir o sexo dos seus peixes. Eu acredito que com essas informações, vocês já serão capazes de o fazer. Agora vamos falar sobre o que o Flávio falou. Uma coisa é sexagem, é você definir o sexo, o dimorfismo, quem é macho, quem é fêmea. Outra coisa é você identificar as características da pré-desova, da ovulação. Quando você pega um peixe beta, por exemplo, o Mazoel vai ter talvez mais facilidade, o Ralph, você olha embaixo dele, tem um pontinho branco. Quando aquele pontinho branco está ali, quer dizer que a fêmea está ovada. Você pode preparar o ninho lá, pôr o macho, preparar o ninho, você pode pôr a fêmea lá, que a chance é maior. Se ela não tiver com pontinho branco, não coloque, porque não está no tempo ainda, ela não vai desovar. No caso das fêmeas, de flowerhorn e de ciclídeos, elas têm um comportamento. Por exemplo, você pega peixes de migração, peixes de couro, entre outros, eles desovam na correnteza. A fêmea desova, por exemplo, os peixes de migração piracema, eles desovam na correnteza, os machos passam soltando os seus espermas. O que acontece? É muito mais abundante a desova e a esperma, a fecundação, mas sobrevivem muito menos. Os ciclídeos, não. Eles vão no fundo do rio, na beira do rio, encontram o lugar mais calmo possível, faz um buraco ali, solta os ovos ali, fecunda e fica ali, ó. Quando nasce, vai todo mundo morar em outro lugar. É mais ou menos assim. Então, os ciclídeos têm essa característica. Primeiro, vou escolher o lugar. Então, quando a fêmea vai escolher o lugar, ela começa a limpar. Então, me diz onde você vai que eu vou varrendo, né? Eu vou varrendo, ela vai limpando ali. Então, já é uma característica legal. Opa, minha fêmea está limpando, está fazendo asepsia. Então, é um prelúdio, é um presságio de que ela pode estar ovulando e está pensando em desovar em algum lugar. Tem aquilo que alguém falou semana passada, desova no lugar e depois de eclodir leva para outro. Ok, perfeito. Além de sair limpando, fazendo asepsia, ela vai mudar de cor, vai escurecer, vai rajar, vai listrar. Isso é muito comum. Depois disso, o ovo opositor embaixo da barriguinha, lá na genitália, vai ser sacado. Primeiro uma pontinha, essa pontinha vai virando um canudo, ela vai esforçando, dando aquelas corridas, sabe, aqueles disparos. Ela corre e volta, enfrenta o macho. Quando está sozinha, corre e volta, para movimentar os ovos aqui na estrutura interna. Talvez abrir a bolsinha ali e o ovo, e enfim, encostar na saída. Ela começa a ralar, né? Como se fosse para quebrar o lacre, né? Ela vai ralando a barriguinha para quebrar o lacre ali. Quando quebra o lacre, o ovo sai e aí é só alegria. A Rafaela chegou ali com o Rafael, ele ficou até mais feliz. Tá vendo lá, pessoal? Ó, que coisa linda. Que coisa fofa. Pai, esposa, esposo, pai, filha, pai, genro e sogro. E todo mundo aprendendo aqui a fazer as coisas acontecer. Então, Flávio, é exatamente isso, pessoal. Uma coisa é sexagem, outra coisa é o presságio, o prelúdio, as características para saber se ela está ovulando. Asepsia, né? Limpeza do ambiente, escolher um lugar, morder, começa a morder uma pedra, morder o vaso, morder o prato, todas essas coisas são características. Mudou de cor, baixou o opositor, vai desovar. E aí, isso, aquelas tremidas, sabe, que elas ficam tremendo, tudo para que o organismo esteja pronto para o ato final, que é a desova
e a possível fecundação. Então, pessoal, por hoje é só, como diria o meu amigo Pernalonga. Até aqui nós trocamos conhecimento. Agora, se tiver mais uma ou duas perguntas, a gente vai discutir. Caso contrário, a gente encerra a live aqui, a nossa reunião, e nós vamos subir o vídeo para vocês poderem visualizar depois aí. Alguém tem mais uma pergunta? Se tiver até só uma... Faz, Masuel! Sobre os passos que você falou, sobre temperatura. Vamos lá. Teria... Não, tudo bem que você usa, né? Você, como tem a sua estufa, mas teria uma temperatura média ou melhor cientificamente, ou pelo seu tempo de criação, uma temperatura média que deixasse a água para o aquário na hora da fêmea desovar? Isso, já entendi a pergunta. Você cria um Flowerhorn, você pode criar ele de 26 a 28 graus, sem problema nenhum, ele vai viver muito bem, tá bom? Clima tropical. Se você vai reproduzir, você vai deixar de 28 a 32 graus. Eu mantenho até 30 graus, é o suficiente, mas eu conheço muitos criadores que vão a 32, 33, 34 graus. Só que quando você faz isso, quando você aumenta demasiadamente a temperatura, você tem que ofertar mais oxigênio, porque o calor queima mais rápido o oxigênio, prolifera o CO2, você precisa meter oxigênio na água. Então, você vai elevar a temperatura, mete um aerador, taca oxigênio na água e eleva a temperatura. Assim, sem problema nenhum. Eu aqui costumo tirar cria entre 28 e 30 graus. Agora, eu tenho ouvido muitos criadores disserem o seguinte: eu tirei cria em água fria, abunda em fêmea. Eu não tenho como provar, mas eu conheço muitas pessoas que fizeram o teste e é assim: tirou em água fria, fêmea. Tirou em água quente, muitos machos. Então, decida o que você quer tirar e faça o seu teste. Numa água mais fria, 26 graus, por exemplo, ou numa água mais quente, 30, 32 graus. Boa sorte para você aí, para sua criação. Última pergunta. Ó, o Theo pôs a mão na cabeça, pensou numa pergunta, não veio. Marcelo. Fala aí, Raul. Vixe, agora vem pergunta intelectual, aí é difícil. Vamos lá. Não é pergunta intelectual, não. É uma coisa que você falou a respeito da temperatura. Tem um estudo que a gente está... como a gente está fazendo a criação de GUP, a gente, em alguns casos, a gente viu bastante artigo nos GUPs disso que você falou, a influência da temperatura na sexagem dos filhotes. Né? Se você aumentar a temperatura da mais macho, você diminui a temperatura da mais fêmea. Né? A gente nunca testou aqui, porque como aqui Bauru é quente, então dificilmente a gente faz temperatura baixa. Mas a gente tem visto aqui que tem aparecido mais macho do que fêmea, no nossa temperatura mais quente aqui. Perfeito. Pessoal, é brincadeira minha, vocês não se irritem comigo não, tá? Para cada um de vocês eu dou uma característica, faço uma brincadeira, mas não tem sentido pejorativo, nem diminutivo, é só para a gente se divertir mesmo, transformar o nosso ambiente num ambiente cada vez mais familiar, mais agradável, mais amistoso, tá bom? Então, se eu falar alguma coisa aqui que possa soar mal, vocês, por favor, me perdoem, porque não houve intenção, tá bom? É verdade. Então, eu tenho ouvido muitos criadores amigos disserem isso. Marcelo, olha, se você quiser tirar mais fêmea, quer na temperatura, quer tirar mais macho, então depende da quantidade de peixe que você tem, se você tem uma linha de produção, o que o mercado está pedindo, o que o mercado está exigindo. Ouçam, o mercado Flowerhorn sempre vendeu muito macho, muito macho. Ninguém queria fêmea era refúgio. Tinha quem desse fêmea. Mas já há um pouco tempo, eu estou há 2 anos nesse mercado, estou desde 97 no aquarismo, mas no mercado Flowerhorn há 2 anos. E eu tenho insistido na inserção das fêmeas. E tenho encontrado outros adeptos, e cada vez mais as pessoas compram casal, e quando não, compram fêmea. Ou compram casal, ou compram fêmea. E tem muitas pessoas que não vão tirar cria, mas compram um aquário dividido para ter uma fêmea e um macho do mesma espécie, para que as pessoas que vêm na sua residência possam ver as duas nuances de mórfica, né, de morfística, do macho e da fêmea no mesmo ambiente. E quem sabe no futuro até desperte o interesse pela reprodução. Quero pedir a vocês para, por favor, divulgarem nas redes sociais de vocês a hashtag
Mentoria Lemar, isso é muito importante nos stories, no Instagram, no Facebook, onde quer que vocês estejam. Se vocês puderem sair daqui e correr lá para o grupo do Flowerhorn Brasil, tanto o Facebook quanto o WhatsApp, e já falarem, darem as suas impressões. Quem tirou print da tela, já manda o print lá também. Já vamos fazer barulho para que novas pessoas sejam contagiadas e possam participar conosco, e eu consiga atingir o objetivo de proliferar, dividir conhecimento e também buscar, claro, atingir outros objetivos que a gente tem como pessoa, como profissional e como pessoa. Tá bom, pessoal? Então, áudios abertos para aquela despedida geral. Falou, pessoal. Falou, galera. Boa noite para vocês. Até mais. Grande abraço, se Deus quiser, até Boa sexta-feira. noite, galera. Valeuzão. Falou, Mazuel. Guardei um para você, ó. Peraí. Põe ele na tela aí. Põe o Ralph na tela, peraí. Põe o Ralph, põe ele aí. Aí, ó, guardei Moleque! Ó, é um bolinho de queijo. Obrigado, tô indo pra aí. Um abraço, obrigado, pessoal. Maravilha, né? Só